Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série que eu estou inaugurando agora, intitulada Textos de Freud. O objetivo dessa série é que a gente possa comentar um pouco mais extensamente alguns textos de Freud muito relevantes, né, ou considerados assim, entre toda a sua obra, que é clássica, alguns mais comentados. E a gente vai começar pelo texto do Totem e Tabu, que é um texto muito importante de Freud, né? Freud mesmo considerou muito relevante e quando ele escreveu ele se dedicou muito tempo à produção desse texto. E vamos começar por ele então. Eu vou dividir esse comentário em 3 pontos, né? Vou falar rapidamente do contexto em que foi... o contexto da época que Freud produziu o texto, né? Que é uma coisa importante. Vou falar do texto em si, de algumas questões dele em relação aos autores que Freud usa, né? E os termos que ele usa também. E aí vou entrar nas teses, né? Que estão lá dentro do texto, e fundamentalmente a principal de Freud, né? São 4 ensaios que ele vai escrever. E vou terminar fazendo alguns comentários sobre as questões que esse texto gerou em termos de diálogo com a antropologia, os impasses, as questões, outras questões, né, do que até os pós-freudianos fizeram com na utilização desse texto, porque aí também é uma parte pequena, mas é só para dar uma ideia sobre a possível importância desse texto mesmo na obra freudiana, né? Então, começando pelo contexto, a história, né, da escrita desse texto por Freud, esse texto é de 1913, né? Ele começou a escrever, ele publicou a primeira parte dele em 1912 e depois concluiu em 1913. Então, ainda havia aí, no tempo que Freud estava pesquisando e escrevendo, toda uma questão do Freud em relação a Jung, né? Que aparece como um herdeiro da psicanálise, nas palavras do Freud, mas também um rival teórico importante durante esse tempo que eles conviveram, né? Depois tem a ruptura radical entre eles, né? Mas, de certa forma, o interesse de Jung pela história, pela religião, pela antropologia, também fez com que Freud sentisse a necessidade de produzir alguma coisa que pudesse abarcar esse campo, mas dentro daquilo que Freud considerava legítimo na psicanálise, que é diferente do que Jung considerava, e por isso eles romperam, né? Uma outra questão interessante sobre a ideia do contexto, sobre essa parte no contexto, é justamente que Freud vai tentar, com essa obra, com esse texto, responder um pouco ao problema do complexo de Édipo, algumas questões do complexo de Édipo, né? E aquilo que chamava a atenção de Freud tem a ver, por exemplo, por que o desejo sexual é tão relevante, porque a sexualidade ocupa um ponto tão central na constituição psíquica, e dentro da sexualidade porque há esse horror ao incesto, né? Porque o incesto é alguma coisa tão difícil, tão complicada, mesmo do campo do horror na nossa cultura, né? Ao mesmo tempo ele destaca a questão da ambivalência, que nós tratamos já num vídeo anterior da série de conceitos em Freud, a ambivalência e o sentimento de culpa, que ele consegue transformar em alguma coisa de destaque clínico a partir das histórias que ele tinha já publicado, da análise do Pequeno Hans, o caso conhecido como Pequeno Hans, e também da análise do caso que ficou conhecido como o Homem dos Ratos, né? Então, o que ele vai fazer com essa ideia da ambivalência e do sentimento de culpa é utilizar a antropologia para buscar nesse fundamento, no fundamento da própria civilização, daquilo que funda o laço humano, da forma como a gente é hoje, onde que estaria essa ambivalência e esse sentimento de culpa que nos caracterizam, né? Então, mais ou menos esse é o contexto da produção dessa obra de Freud, tá? Em relação ao próprio texto e as teses, tem pelo menos 3 observações importantes antes de começar a falar delas, né?
Primeiro que Freud fez uma pesquisa antropológica razoavelmente extensa para a época dele. Ele usou o material que ele dispunha na época, né? E tem alguns autores que ele cita muitos autores lá no texto, mas tem 3 que são talvez os mais relevantes, que ele utiliza as teses desses autores, né? Um deles é o Robertson Smith, né, que é alguém especializado na história das religiões, no estudo da religião também. O James Frazer, que é um antropólogo que pesquisou algumas coisas também que foram muito importantes para Freud, ele cita muito Frazer. E o Wundt, que é o médico e psicólogo que, para quem estudou psicologia, lembra desse nome em função de que ele é considerado o criador, né, da psicologia experimental lá em meados do século XIX, né? Ele também era alguém interessado nessa questão da psicologia social ou coletiva, e Freud o cita diversas vezes. Tem vários outros, como eu disse, mas esses 3 são mais relevantes. Ele vai utilizar também, junto com essa pesquisa antropológica, ele vai utilizar justamente a sua clínica, né? Fundamentalmente a clínica da neurose, e principalmente aquilo que ele considera a clínica da neurose obsessiva, que é a que ele cita muito, né? Então vão aparecer aí vão aparecer 3 conceitos muito importantes o tempo todo, que é complexo de Édipo, a ambivalência, e ele vai falar também da projeção, tá? Isso eu acho que já é evidente no próprio subtítulo do texto. Alguns pontos de concordância entre a vida mental dos selvagens e dos neuróticos. Uma última observação é que Freud ele está dentro de um tempo em que na antropologia, na sociologia, ainda se utilizava essa ideia de povos primitivos ou selvagens, né? Freud utiliza essa expressão muitas vezes, né, dentro de uma ideia evolucionista ainda presente nesse tempo. Isso é muito criticável hoje. Ele fala de povos primitivos e povos selvagens, né? Esses estudos que ele cita são sobretudo de polinésios, melanésios, né? Mas não só, ele cita vários outros povos a partir da pesquisa dos antropólogos e dos estudiosos que ele consultou. Tá? Mas isso hoje a gente sabe que não é alguma coisa que deve ser utilizada dessa forma, né? Dentro dessa visão evolucionista, em que haveria primeiro povos primitivos, depois um estágio, depois o estágio da civilização racional, científica. Isso não faz sentido hoje. Mas Freud utiliza dessa forma, foi a forma também da época que ele fez esse estudo. Passando agora para os 4 ensaios de Freud, né? A gente vai comentar rapidamente cada um para chegar na tese central de Freud, que está no seu último ensaio. Ele começa falando então sobre o primeiro ensaio, sobre o horror ao incesto, né? E aqui ele vai colocar a questão de que as tribos, né, as organizações tribais que são organizadas por um totem. O que seria um totem? Uma definição de totem é a seguinte: totem é a classe de objetos materiais que um selvagem encara como com supersticioso respeito, acreditando existir entre ele e todos os membros da classe uma relação íntima e inteiramente especial. O totem protege o homem e este mostra seu respeito por ele, né, pelo totem, não o matando se for um animal, não o cortando nem colhendo se for um vegetal. Nesse sentido, totem é aquilo que representa e que integra um determinado grupo de pessoas que se identificam ali e se consideram irmanadas por aquele símbolo, né? E há uma questão do totem com o clã, né? O clã seria esse grupo, né? Que Freud levanta desde aqui do horror do incesto, que é o impedimento de relações sexuais entre as pessoas que pertencem ao clã. É como se fosse uma lei, né? E ele cita vários exemplos aí de culturas em que há sempre a tentativa de evitar a possibilidade que haja uma relação sexual ou amorosa entre determinados tipos de parentes, né? Ou de pessoas próximas.
Tem algumas muito curiosas, interessantes, mas como se fosse em várias organizações tribais, né, em que a proximidade entre irmão e irmã, entre genro e sogra, ela devesse ser evitada a todo custo, com o intuito de evitar o que poderia acontecer, que seria uma relação sexual, e isso é considerado aí dentro dessas organizações como incesto, né? Ele levanta só essa questão com relação ao incesto, que ele vai prosseguir no raciocínio nos outros ensaios, né? O segundo ensaio trata do tabu, né? O que seria tabu? Na definição que ele vai colocar, o tabu teria a ver com aquilo que ao mesmo tempo é venerado, é temido, né? Como se fosse um temor sagrado. Então, há uma questão interessante entre aquilo que é vinculado ao tabu, é alguma coisa que ao mesmo tempo é sagrado e é impuro, né? Então, quando se pergunta, por exemplo, a esses povos por que eles não podem matar o totem, por exemplo, matar o animal que os representa, por exemplo, né, que é uma possibilidade do totem, eles não dão explicações racionais. Não há explicação, é simplesmente uma proibição, né? Nesse momento ele já faz uma comparação com aquilo que ele colheu da neurose obsessiva. A neurose obsessiva, de acordo com Freud, ele nesse momento aqui ele diz assim, a neurose obsessiva é como se fosse a doença do tabu, né? O neurótico obsessivo começa a se impedir de realizar determinados atos e se obrigar a outros, e ele não tem explicação nenhuma para isso, ele simplesmente tem que agir assim, né? Então, e ao mesmo tempo Freud já destaca aí que o neurótico obsessivo possui uma atitude ambivalente com esse ato proibido, que é justamente o fato de que é perceptível que o ato proibido é aquele que é desejado. Justamente porque ele é desejado constantemente é que ele precisa ser proibido, né? E isso, inclusive, pode se deslocar para vários objetos. O que acontece na neurose obsessiva, que Freud marca aqui, é que essa proibição ela vai se estendendo cada vez mais a novos atos, a novos objetos que façam conexão sempre com aquilo que originalmente foi o proibido, né? Como no tabu, né? Então, assim, o que ele já deriva da neurose obsessiva para fazer uma primeira leitura do que seria o tabu, no sentido mais coletivo e social, esse antropológico que ele vem trazendo na bibliografia, é que se alguma coisa é proibida terminantemente, é porque ela deve ser muito desejada. E justamente por ser desejada, caso ela seja realizada, ela precisa ser punida exemplarmente. Por quê? Se a pessoa que transgrediu a lei não for punida, ela como se atiçasse a ambivalência já presente nos outros, que ficam sempre nesse jogo do desejar, mas se proibir, e as pessoas poderiam transgredir também. Então, por isso há uma punição exemplar, né? Ele traz alguns exemplos de tabu, né? O tabu de alguns povos com os guerreiros que voltam, os seus próprios guerreiros que voltam de uma batalha e que mataram inimigos, eles também têm que passar por certas expiações, né? O tabu em relação aos governantes, a proximidade com os governantes, uma certa ligação do governante com Deus, então há ali alguma coisa que não pode ser maculada, mas ao mesmo tempo ele tem que ser muito vigiado, porque ele representa justamente a harmonia do povo. Ele traz também o tabu em relação aos mortos, né? A relação com os mortos, né? E isso tem exemplos muito interessantes que Freud vai colher e vai vincular esse tabu em relação aos mortos justamente a ideia de projeção, né? Então, por exemplo, quando as pessoas começam, alguns povos, por exemplo, imaginavam que os mortos eles poderiam se transformar em algum tipo de demônio ou de espírito mau e voltar para poder prejudicar a própria família, né? Então, o que Freud interpreta então você tem que, numa situação assim, se proteger dessas pessoas ou fazer alguma coisa em benefício a elas, algum ritual, alguma oração. Por quê? O que Freud entende aí? Que há uma ambivalência, né? Então, a pessoa que morreu, os que sobreviveram,
eles tinham com essa pessoa que morreu uma relação ambivalente, de amor ou de afetividade, de proximidade, nesse sentido de ternura, mas ao mesmo tempo poderiam ter um desejo de morte, né? E esse desejo de morte, quando a pessoa realmente falece, ele se transforma então em alguma coisa que vai retornar para o sujeito como uma vingança. Então esse desejo hostil em relação à pessoa que morreu, ele é projetado fora, como se a pessoa que morreu então fosse essa que vai ter raiva ou ódio de quem ficou e vai voltar para atormentá-lo ou prejudicá-lo, né? Então é isso que Freud chama de projeção, né? É no sentido de que eu coloco fora alguma coisa que na verdade é um impulso interno, que é um impulso hostil em relação ao outro, eu passo a projetá-lo no outro, no espírito que agora é hostil contra mim, né? Então eu tenho que me proteger dele, por exemplo. E isso para Freud vai derivar depois no culto à ancestralidade, né, que existe em algumas culturas, tá? Ele faz de novo um vínculo com a neurose obsessiva, mas um pouco diferente, dizendo que na neurose obsessiva o impulso hostil dirigido ao outro, que muitas vezes é um desejo de morte, acaba encontrando uma formação reativa que é o medo de que a pessoa morra, né? O medo de que essa pessoa morra. É justamente ele estar substituindo um impulso hostil de que seria um desejo de que a pessoa morresse, que é um desejo insuportável para o sujeito que o experimenta. No terceiro ensaio, Freud trata do animismo, da magia e a onipotência de pensamentos. O que ele quer dizer com isso? Animismo e magia teriam a ver com a crença, né, o pensamento de que se é capaz de influenciar fenômenos naturais a partir de determinados atos, né, como se houvesse uma relação entre ato ou pensamento e um fenômeno natural distinto dele, que na verdade não possui relação nenhuma com ele, né? Isso a gente tem exemplos mais variados que na nossa cultura se tornam aquilo que a gente chama, na nossa cultura hoje ocidental, racional, científica, considerada assim, hoje a gente trata como superstição, né? Então é a execução de determinados atos como se pudesse influenciar o destino, os acontecimentos, né, do dia a dia. Isso é o animismo, né? E a magia, né, que seria a ideia de que você pode influenciar os espíritos à medida que você faz alguma coisa por eles, ou alguma coisa que possa os agradar ou desagradar, né? Que também é uma crença muito comum em determinados povos e até na nossa sociedade hoje é uma questão de crença, né? Mas Freud chama isso de colocar no lugar da conexão real, né, entre as coisas, uma conexão ideal, uma conexão de pensamento, que na verdade não existe, né, do ponto de vista científico. E ele diz que isso está presente, como os estudos antropológicos mostram em diversos povos desses que ele chama de primitivos, e ele vai dizer que na neurose obsessiva, de novo a gente volta na neurose obsessiva, isso também está presente, de certa forma, um pensamento mágico, né? Que é o fato de que nos sintomas mais presentes na neurose obsessiva há uma certa relação que o sujeito faz entre um determinado ato que ele deve executar ou não deve executar e alguma coisa que pode vir a acontecer. Normalmente são atos que são feitos para evitar que um mal aconteça, né? Um mal qualquer. Como Freud diz lá, é para manter afastadas as desgraças, né? Ele diz assim, e que no fundo a desgraça maior seria a morte, né? Tem um exemplo, ele cita durante o texto vários pequenos exemplos clínicos. Aqui ele cita de que uma mulher neurótica obsessiva, que um acontecimento só que eu vou destacar, que o marido pediu a ela que fosse comprar navalhas para ele se barbear, e indicou uma determinada loja. Ela foi até lá e voltou sem ter comprado as navalhas e disse ao marido que não devia comprar as navalhas naquele lugar mais, porque do lado da loja de navalhas havia uma funerária. E então ela fez uma correlação entre comprar as navalhas ali e o marido poder, por algum motivo, morrer. Evidente que durante a questão da análise, o que está por trás disso é um desejo hostil, um desejo de morte a esse marido, em relação a esse marido,
como desejo inconsciente, né? Que faz parte mesmo das questões da vida amorosa e aí no caso da neurose obsessiva. É apenas um fragmento que Freud cita para falar dessa relação entre o pensamento mágico e os atos, né? O quarto ensaio é justamente onde está a tese principal de Freud, né? E ele se chama Retorno do Totemismo na Infância. Ele quer aproximar a ideia de que a instauração do totem corresponde também à instauração da exogamia, que é a obrigação, a lei de que o casamento ou a relação sexual seja feita fora do clã, fora do grupo a que esse totem representa, né? Então, a obrigação de não transformar em objeto sexual as pessoas que pertencem àquele grupo, onde se identifica pelo mesmo totem, né? Ele começa e cita aí uma hipótese do Darwin, né, do Charles Darwin, sobre a possibilidade que no início da humanidade o homem andasse como outros primatas, organizado em hordas em que havia um macho dominante, um homem dominante, e as fêmeas que ele comandava ali, que ele submetia, e ele expulsava os outros machos quando esses machos cresciam, né? É uma ideia, uma hipótese de Darwin que Freud pinça para depois usar isso de uma forma interessante logo em sequência, né? Aí Freud faz uma primeira elaboração voltando ao caso do pequeno Hans, né? Para fazer essa ideia de um retorno do totemismo na infância, né? Qual era a questão do Hans, né? Hans tinha um medo, né, de cavalos, né? Ele desenvolveu uma fobia por cavalos e ele tinha fantasia dentro dessa fobia dele de que o cavalo poderia mordê-lo, né? No caminhar da análise vai se percebendo que esse cavalo que poderia mordê-lo é justamente um cavalo que poderia cair, e cair na articulação que o pequeno Hans fez era morrer. O que Freud vai entendendo da análise do pequeno Hans, que vai se descortinando, é uma hostilidade intensa em relação ao pai, justamente pela questão do complexo de Édipo, né? E essa hostilidade dirigida ao pai é deslocada, né? Transferida para um cavalo, que vem ocupar então o lugar do pai como um animal que representa esse endereçamento da hostilidade e ao mesmo tempo o medo de um retorno da hostilidade para si mesmo, né? Um cavalo poderia mordê-lo. Então, usando o exemplo do pequeno Hans e da questão de fundo que é o complexo de Édipo, Freud vai fazer a elaboração em relação ao Hans de que então é como se o cavalo fosse o totem de Hans, né? Nessa fantasia, e justamente o totem estaria no lugar do pai, né? Dessa relação ambivalente que no complexo de Édipo o menino estabelece com o pai, tá? Então, uma primeira relação é feita aí nesse quarto ensaio, né? Aí Freud cita na sequência a ideia da refeição totêmica, né, que é o momento em que, se o totem é para esses povos que Freud está citando algo proibido, sagrado, há um momento em que ele pode ser violado, em que ele pode ser morto, desde que isso seja feito coletivamente e que todos desfrutem daquilo que é o matar o totem, por exemplo, matar o animal que representa o totem. Aí Freud está usando o exemplo do animal, ele está centralizando na questão do animal. E isso faria com que, então, esse povo que sacrifica num determinado dia festivo especial o totem, eles comem esse totem e assim se identificam com eles e se identificam entre si como pertencentes ao mesmo totem, como irmanados em torno do totem, né? É aquela ideia de comer para se identificar, né? Para introjetar a característica do totem, tá? Aí é que Freud vai introduzir então a sua tese central e a mais polêmica, onde ele queria realmente chegar e que outros pós-freudianos vão citar, tentando elaborar daí alguma outra questão. A tese freudiana central, em que ele reúne as suas elaborações e chega na ideia que ele queria transmitir, é a seguinte. Então Freud constrói a seguinte hipótese. No início da vida do homem, né, que vai constituir a nossa vida civilizada,
haveria essa ordem em que o macho dominante, o homem dominante, comandava, desfrutava de todas as mulheres, né, mantinha para si as mulheres, a relação sexual com as mulheres todas, e à medida que os outros homens machos, eles cresciam, eles eram expulsos por esse pai, né, para como funcionam assim, outros tipos de animal, assim, né? Bom, aí Freud vai colocar a seguinte hipótese, que a partir dessa ideia dessa horda dominada por esse macho, houve em algum momento uma reunião, né? Esses filhos, esses outros que foram expulsos, se reuniram e enfrentaram esse pai e o mataram. Mataram e o devoraram, né? Respondendo a esse impulso de ódio, de hostilidade em função de que eles são digamos, exilados, né, da possibilidade de convivência e de desfrute das relações sexuais com as mulheres, né? Então, à medida que ele é morto e devorado, o que acontece na sequência com esses filhos, com esses outros homens que restam, é que eles justamente entram num sentimento de culpa de ter feito isso. Porque se esse pai, se esse homem que é o pai, era ao mesmo tempo um rival e era esse pai que os expulsava, era também o pai e o homem admirado, né? Justamente por ser aquele como um modelo de referência. Então, o que esses filhos fazem à medida que eles mataram o pai, mas agora têm um sentimento de culpa? Vamos retomando aqui, são 3 elementos, né? Eles mataram o pai, devoraram, agora tem um sentimento de culpa e ao mesmo tempo eles precisam resolver alguma coisa que é quase um problema prático, né? Porque se as mulheres agora estão disponíveis para eles, como que eles vão resolver quem é que ocupa o lugar do pai, né? Isso geraria uma guerra fratricida, né? Os irmãos se matariam, são irmãos. Então, dentro desses 3 problemas, o que eles fazem? Eles elegem um totem, né? Criam um símbolo, alguma coisa que possa ficar como aquilo que os representa, que o identifica, e esse totem passa então, nesse sentido psíquico que Freud está colocando de hipótese, passa a ocupar o lugar desse pai como símbolo da união de quem restou. E esse totem, que não pode ser morto, não pode ser devorado, a não ser em festividades especiais, é também aquilo que faz com que eu precise abrir mão, então, de algum tipo de relação sexual com uma mulher no clã ou no grupo de qual eu pertenço, para que eu possa ter isso fora do grupo ao qual eu pertenço, né? Então, o totem, ao mesmo tempo que ele institui uma necessidade de devoção, né, de devoção a esse totem, de identificação a ele dentro de um grupo, ele institui também a exogamia, o fato de que o casamento ou o acasalamento ele deve se dar fora desse grupo que se identifica sob o mesmo totem, né? Então Freud aí junta as duas coisas, né, vai dizer que nesse momento, né, que o totemismo, a eleição de um totem e a exogamia acontecem simultaneamente e que isso institui então os 2 tabus fundamentais que organizam as relações sociais, né? E que tem a ver com justamente o que ele tirou da sua clínica e chamou de complexo de Édipo. Não matarás, não matar o pai ou não matar o irmão, não matarás, e não se tem relação com a sua mãe, né? Isso está lá no complexo de Édipo, justamente a morte do pai e a relação sexual com a mãe, né? Então esses 2 tabus, né, o horror do incesto e o totem, estariam juntos na criação dentro dessa hipótese que Freud cria dessa ordem primitiva, dessa horda primitiva em que teria acontecido esse parricídio, né, esse assassinato do pai. Essa é a tese central de Freud, desse texto, né? Ele caminhou com os estudos antropológicos e com a clínica psicanalítica para chegar nisso.
Após esse momento, ainda nesse tópico, ele faz uma digressão sobre as religiões que vieram depois. Freud está orientado pela ideia de que primeiro houve o totemismo e depois se desenvolveram as religiões, e aí ele fala sobre a glorificação do pai. Evidentemente, ele está fazendo uma referência às religiões monoteístas, né? Mas é uma digressão interessante que vale a pena consultar, mas para a gente aqui eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento, tá? E ele termina colocando algumas questões, né? Que é questões de reflexão. A primeira sobre se ele está falando de um assassinato primordial que cria as relações sociais, a proibição, a interdição, o que pode ou o que não pode, né? Como que ele poderia falar de uma transmissão disso nas gerações? Haveria, por acaso, uma mente coletiva? É uma pergunta que ele coloca e ele não deixa como resposta, né? Depois, na obra dele, isso vai ter outras respostas. E ele ainda levanta uma hipótese. Bom, talvez os selvagens, né, esses povos primitivos, esses da primeira horda, talvez eles não tivessem realmente matado o pai, talvez eles só desejassem tê-lo feito e por desejarem já sentirem um sentimento de culpa, que é o que acontece, por exemplo, na neurose. Ele levanta essas duas questões, mas ele termina dizendo e sustentando a sua tese de que um ato aconteceu, que foi um ato criminoso, o parricídio, o assassinato do pai, que fundou a civilização. É assim que ele termina. Tanto que ele usa a ideia, ele usa uma frase, né, do Goethe, né, que é na peça Fausto, ele termina assim: no princípio foi o ato. É para sustentar sua tese de que houve o ato, né? Ele quer manter isso. O que está acontecendo com Freud nesse momento é que, para buscar uma explicação sobre o sentimento de culpa e sobre a questão da importância da sexualidade, do horror ao incesto, ele está apelando para aquilo que muitas vezes ele precisou usar, porque não encontrou outro recurso na época, que é a filogenética, né? A ideia de que alguma coisa se transmite, que aconteceu no passado e se transmite aos descendentes. Bom, alguns comentários então finais para esse texto importante de Freud, né? Primeiro que, do ponto de vista antropológico, esse texto foi bastante criticado, né? Mesmo que ele seja um texto marcante do ponto de vista da psicanálise, e até para alguns a gente vai encontrar autores que elogiaram no sentido do impacto que teve para eles esse texto, mas antropologicamente é um texto bastante criticável e houve muitas pessoas importantes que criticaram, porque Freud vai pensando aquilo que interessa a ele mesmo diz isso, né, depois, que ele vai pensando o que interessa a ele da antropologia e dos estudos religiosos para construir a sua hipótese, né? Uma hipótese que tentaria explicar a origem do sentimento de culpa, da ambivalência, né? E uma explicação, como eu acabei de citar, filogenética, né? Então, assim, há uma série de críticas aí, mas Freud sustentou a importância do seu texto e assertivamente a sua hipótese até o fim da vida, né? Então, assim, antropólogos e etnógrafos, né, foram muito críticos em relação a essa hipótese de Freud pela forma como ela foi construída, mesmo que ele tenha utilizado de vários conhecimentos, alguns deles ficaram ultrapassados depois, né, depois que a antropologia e a etnografia se desenvolveu, mas ele manteve essa postura, né? Uma crítica interessante a se pensar é a ausência, né, da questão materna ali. Como a gente sabe, a psicanálise freudiana tem toda uma questão centralizada no pai, né? São os pós-freudianos que vão dar uma ênfase na relação da criança com a mãe anterior, muitas vezes entendido como anterior ao que seria o complexo de Édipo freudiano, né? Mas ali há uma questão interessante nesse texto que não fala sobre a relação com a mãe, né? E um dos casos citados por Freud, que não foi atendido por ele, foi atendido por um dos seus discípulos, né, e que ele cita ali, que é de uma criança, inclusive é um fragmento clínico bastante interessante, uma criança que tinha toda uma questão com a galinha, né? A galinha era um animal totêmico, né? Tem essa relação também, eu não vou entrar nos detalhes do caso aqui, mas o interessante que se descobre depois, né, é que esse menino também tinha uma questão com relação à mãe, né?
se ele falava sobre, se ele tinha uma certa reverência pela galinha e ao mesmo tempo ele queria devorar essa galinha, né? Ele também, em um certo momento, dizia que queria devorar a mãe ou ter a mãe em conserva, né? Tinha uma certa questão desse menino em relação a esse animal, que a gente poderia, na leitura freudiana, chamar de animal totêmico, né? Em que ele tinha uma veneração, um temor em relação a esse animal, mas não era um animal centralizado só no pai, passava também pela questão materna. E Freud utilizou do seu discípulo apenas a parte que falava sobre o pai. É uma questão interessante, né? E aí a gente pode falar de uma elaboração muito interessante, que é a elaboração lacaniana sobre o que significa essa narrativa freudiana, né? O que Lacan vai elaborar sobre isso é que Freud construiu um mito, né? É um mito moderno, né? Vamos dizer assim. Então, Freud construiu um mito para tentar explicar a proibição do incesto, né? E a culpa relacionada a isso, e que tem a ver com o complexo de Édipo, né? Lacan toma a ideia do pai morto, né? Desse pai que foi morto na horda, que Freud constrói, ele entende isso, ele coloca isso como um mito, porque é o pai simbólico, esse que Lacan diz, o pai morto desde sempre, né? Em que sentido? No sentido de que a gente nasce numa ordem já estabelecida de leis de linguagem que nos dizem que lugares ocupar, quais são as possibilidades de satisfação, o que é proibido, quais as regras de hierarquia, de parentesco. E nessa ordem simbólica, né, o desejo sempre escapa, né? O desejo sempre está para além, ele indica a existência de um furo nessa ordem, né? O que significa que é impossível, dentro da linguagem, dar sentido final a questões como a sexualidade, o amor, a morte, a origem, o gozo. O objeto causa de desejo, ele é um vazio. O objeto pulsional não existe, né? Não existe um correspondente ao objeto pulsional que possa calar a pulsão de uma forma simbólica, né? Não existe sentido último para as coisas, né? No lugar desse vazio, no lugar desse furo, dessa impossibilidade de saber tudo, a gente produz algumas histórias e fantasias, como, por exemplo, o complexo de Édipo e o assassinato do pai primordial. É assim que Lacan faz a contribuição muito interessante para entender a construção desse mito freudiano, né? Que a gente chama de o parricídio original, né? Evidentemente, recomendo muito a leitura do próprio texto freudiano, né? Onde a gente pode acompanhar a evolução das ideias de Freud e a proposta fundamental dessa tese que está exposta nesse texto aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, indique, faça sugestões ou comentários e até o próximo dessa série de textos de Freud.